Vamos fazer a leitura da nossa lição desta manhã, desse domingo, lição de número 2. Nessa lição de número 2, nós temos o título O Reino Dividido, Jeroboão e Roboão. Hoje é 11 de julho de 2021, segundo domingo desse mês de julho, e o texto áureo está em Provérbios, no capítulo 19, versículo 11. Vamos todos ler juntos. Texto áureo. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios, capítulo 19, versículo 21. A verdade prática diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Leitura bíblica em classe, 1 Reis, capítulo 12, verso de 1 a 10, versículo 13, 14, 26 ao 29. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, ter ouvindo, o Jeroboão, filho de Nebaiote, estando ainda no Egito, porque fugiram de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito. Enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Tu, pai, agravou o nosso jugo. Agora, pois, adquiria a dura servidão de teu pai e os seus pesados jugos, que nos impôs e nos despediremos. E ele lhes disse: ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim. E o povo se foi. Esteve Roboão conselho com os anciões que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhes falaram, dizendo: se hoje fores servos deste povo, e o servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham aconselhado, e teve conselho com Jó, que havia escrito com ele, que estava diante dele. E disse-lhes: que aconselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E o jovem que havia crescido com ele lhe falava, dizendo: assim falará a este povo que te falou, dizendo: teu pai era pesadíssimo com jugo, mas tu alivia e sobre nós. Assim lhe faltará meu dedo mínimo e mais grosso do que os lombos do meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhes haviam aconselhado. Ele falou conforme o conselho do jovem, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoite, porém eu vos castigarei com escorpiões. E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. E este povo subiu para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém. O coração deste povo se tornará ao seu Senhor. Roboão, rei
de Judá, e me matarão, e tomarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou o conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele lhes disse: muito trabalho vos será o subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Depois um em Betel e colocou o outro em campo. Amém. Senhor eterno Deus, te agradecemos pela tua palavra. Vem agora, Senhor, ser conosco, Senhor Jesus, no restante desta escola bíblica dominical, abençoando, abrindo nossos corações, as nossas mentes, para que possamos entendermos e guardar a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós no trimestre passado nós estudamos sobre os dons espirituais e os dons ministeriais, que foi algo bem temático, né, em cima de um tema. Hoje, na partir do domingo passado, a partir do terceiro trimestre, nós vamos estudar os livros de Primeiro e Segundo Reis. Então, as histórias que estão contidas nesse trimestre, elas são as histórias que estão registradas nos livros de Primeiro Reis e no livro de Segundo Reis. O livro de Reis, como já está falando o nome, retrata a história dos reis de Israel. Quando o povo estava vivendo o período dos juízes, o último juiz foi Samuel, eles pediram, clamaram, rogaram para que fossem iguais às outras nações. Quais nações? As outras nações pagãs. E queriam um rei. E Deus ouviu o pedido do povo, e o primeiro rei de Israel foi Saul. Saul, ele começou bem, mas o final dele foi ruim. Ele caiu em idolatrias e desobediência, e ele teve um final trágico. Para o lugar dele, Deus levantou Davi. Deus levantou Davi para o lugar dele e prometeu a Davi que o reino de Davi, não teria fim. Davi também começou bem, depois foi mal e terminou mais ou menos. Não terminou também nem tão bem e também não terminou ruim. Para o lugar de Davi, Deus levantou o filho dele, que era o Salomão. Então, o primeiro rei foi Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão. Salomão também, como nós estudamos na lição do domingo passado, ele começou bem e terminou mal. E depois de Salomão, entra agora o quarto rei de Israel, que foi Roboão. Então, a história de hoje está registrada em 1 Reis, no capítulo 12, a partir do capítulo 12, que vai retratar a história do quarto rei de Israel, que foi Roboão. Nessa lição, o assunto principal é sobre o conselho
os bons conselhos, a importância, a lição de hoje ela quer ressaltar, ela quer que nós vejamos o valor da importância de ouvir bons conselhos. É isso que a lição de hoje ela quer nos fazer ver. Nós temos que ver a importância. A lição de hoje quer ressaltar o quão importante é nós ouvirmos bons conselhos. E ela vai fazer isso por meio dessa história do Roboão. Essa lição de hoje, ela tem 3 pontos. No primeiro ponto, ela vai registrar a divisão que houve no reino de Israel, a partir de Roboão. Depois, no segundo ponto, a lição ela vai mostrar as falhas das más decisões que o Roboão ele teve, ele tomou más decisões. E, por fim, vai pontuar o pecado da idolatria feita por Jeroboão. Eu acredito que os irmãos já leram a lição. E o ponto central, então, da nossa lição de hoje é que ela quer nos mostrar que aquele que é capaz de distinguir os bons conselhos dos maus conselhos toma a decisão sábia. Então, é decidir identificar o bom conselho do mau conselho. Sabendo disso, então nós já podemos entrar aqui na nossa lição propriamente dita. As principais causas da cisão. Essa palavra cisão, ela é o mesmo que divisão, rebelião, dividir. Cisão é divisão. Então, as principais causas da divisão. Nós vimos na lição de domingo passado que Salomão, ele prosperou muito. O pai de Salomão, Davi, foi um homem que ele viveu para as guerras. Ele guerreou, ele matou muita gente. Ele era um homem de guerra. E Deus, para construir o templo de Deus, né? Deus ele reprovou o derramamento de sangue, ou seja, não era da vontade de Deus o derramar de sangue as guerras. Então Deus não quis que Davi construísse o templo, porque a mão de Davi estava manchada de sangue. E Deus queria mãos limpas, que não derramasse sangue, mãos que não tinham derramado sangue na terra. Então Deus prepara Salomão para isso. Então Salomão, ao contrário do pai, ele não foi homem de guerra, ele foi um homem da paz. E por meio da sabedoria que ele pediu a Deus, ele conseguiu promover a paz, ou seja, ele não guerreou com os outros países, com as outras nações. Ele, pelo contrário, ele fazia alianças. E por meio das alianças, o pai dele errou, de certa forma, porque ele guerreava, ele não queria aliança com os outros países, ele não queria relacionamento com os outros países. E assim ele guerreava, ele lutava contra, ele fazia os outros países inimigos. Já Salomão, pelo contrário, ele não guerreou, ele foi um homem de paz, só que para promover a paz,
ele fazia alianças com outros países. E a aliança que era feita era por meio dos casamentos. Então, ao contrário de Davi, Salomão fazia aliança por meio de casamentos, e foi pela paz que Davi, pela promoção da paz, né, porque ele promovia a paz, ou seja, o bom relacionamento, ele ia se casando, que chegou a 700 casamentos, e aí começa o declínio dele. E para sustentar, irmãos, 700, para sustentar uma casa normal, a gente sabe que é difícil. É complicado um pai de família, né, sustentar uma casa. Agora imagine sustentar 700 esposas e além disso, ainda concubinas, chegando a quase 1.000 mulheres. Para cada uma, tinha no mínimo aí 2 empregados. Então, para sustentar, a gente não está falando de uma família comum igual a nossa, é família real, ou seja, essas mulheres elas tinham empregados, empregadas, palácios, não só para uma, né, para várias. Então, eram vários palácios, várias construções. E para sustentar isso, quem que sustentava tudo isso? Era o povo. Era o povo de Israel. Então, Salomão, ele não foi um homem de guerra, mas ele foi um homem que escravizou o seu povo. Ele tinha trabalho escravo e trabalho uma carga, sobrecarga de trabalho pesada para aquelas pessoas que trabalhavam para ele na construção, no serviço e principalmente na arrecadação de impostos. Então Salomão, ele para os de fora, para os países de fora, ele era uma boa pessoa, mas para os seus, ou seja, para os que estavam com ele, do povo dele, ele não era uma boa pessoa, ele era uma má pessoa, porque ele pesou, ou seja, para ele sustentar as mulheres dele, ou seja, as regalias dele, ele pesou sobre o povo para arrancar o dinheiro do povo para sustentar a casa dele, para sustentar o palácio dele, ou seja, para sustentar o reinado. Então ele, para o povo de Israel, ele não foi uma boa pessoa, não foi bom como rei, mas para os de fora foi. Davi, pelo contrário, para os seus ele foi bom, mas para os de fora não foi. Então cada um teve uma falha, nenhum foi perfeito. E agora Salomão ele morre. Então fechou a eleição do domingo passado, ele morreu e agora vai sumir quem? O filho de Salomão, Roboão. Roboão, ele logo que ele assume, o povo vai reclamar com ele. Qual é a reclamação? É justamente essa, que a carga, o jugo deles estavam pesados. E eles queriam o quê? O alívio de quê? Do trabalho, o alívio dos impostos. Mas o Roboão, ele não queria perder, ele não queria abrir mão, perder a arrecadação, ele não queria perder o dinheiro, ele não queria perder o trabalho, porque se ele alivia, ele ia ter que fazer corte, ou seja, ele ia ter que abrir mão de alguma coisa, porque quem sustentava... Agora imagine, assim, você recebe uma quantidade de salário por mês, é mais ou menos isso. O que o povo estava falando? O Roboão reduz, é mais ou menos isso para a gente entender na nossa realidade.
reduz o seu salário, mais ou menos isso. Reduz o seu salário, porque está muito pesado para nós sustentar. Reduz o seu salário, é mais ou menos isso. Só que Roboão não quis abrir mão. Na verdade, ele queria manter da mesma maneira que o pai, ou seja, ele não, na mente de Roboão, quando nós lemos aqui, ele não queria nem aumentar e também não queria diminuir. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai pedir conselhos a dois grupos. O primeiro grupo é o grupo que era o grupo que aconselhava o pai dele. Que aqui, ó, a lição chama de anciãos. Nós vimos no segundo trimestre agora, que nós terminamos, que anciãos, essa palavra ancião significa também presbíteros. Então veja bem, os presbíteros, os anciãos, eram os conselheiros, era aquele que dava conselhos para os reis, para Davi, agora para Salomão. E ele fez essa reunião. E qual foi a decisão do conselho de anciãos para Roboão? Alivia, ouve o povo, atende, faça o que eles estão pedindo. Esse foi o conselho que os anciãos deram. Os anciãos não eram amigos de Roboão, mas eles eram profissionais, ou seja, eles estavam ali para fazer aquilo. Eles não eram amigos, mas eram veja bem, era a profissão deles. Era o dever deles dar conselho. Então, eram pessoas capacitadas para aconselhar. E o conselho dos anciãos foi o conselho correto. Era o conselho que Roboão deveria seguir. Ele devia abrir mão, atender aquilo que o povo estava pedindo. Só que ele não queria. E aí ele vai pedir, como nós lemos na leitura bíblica em classe, o conselho de um segundo grupo, que era o grupo dos amigos dele, que cresceu com ele. Ou seja, quando a Bíblia fala que cresceu com ele, já está falando que cresceu com Roboão, já está falando que eram os amigos de Roboão. E os amigos de Roboão eram jovens. Então, quem era Roboão? Roboão também era jovem, estava na faixa de uns 40 anos. E quando Roboão, ele ouve, então esses homens que a Bíblia está chamando aqui de jovens, não é jovens de 18, 15, como a gente pode pensar, não. Eram pessoas de 40 a 50 anos. Eram chamados aqui de jovens. Certo? Roboão era jovem, tinha na faixa dos 40 anos, então eram homens já maduros. E os amigos de Roboão também eram maduros, porque estavam nessa faixa também de 40 a 50 anos. Então não eram jovens na nossa perspectiva de 18 anos, não. Eram homens já vividos. Só que na experiência profissional do aconselhamento, eles não tinham. Eram pessoas que não tinham. Eles tratavam como amigos, como amigo, não como rei. Eles não viam Roboão como rei, mas via Roboão como um amigo. Ok? Os anciãos não viam Roboão como amigo, eles viam Roboão como rei.
O olhar é diferente. Quando a gente olha para um amigo, por exemplo, o amigo, nós sempre vamos querer levar vantagem em tudo. Mas uma pessoa que tem já experiência, como era o caso dos anciões que já aconselhavam reis antes de Roboão ser rei, é totalmente diferente. E agora é para esses que o Roboão vai pedir conselhos. Olha, no versículo 10 fala: e os jovens que haviam crescido com ele lhes falaram dizendo. Então, esses jovens aqui é quem cresceu com Roboão, ou seja, os amigos de Roboão. E eles tinham mais ou menos entre 40 e 50 anos. Então não era jovem na nossa perspectiva. Na nossa perspectiva, uma pessoa de 40 a 50 anos já é um adulto maduro, a gente ia dizer. Mas na perspectiva da Bíblia, está chamando de jovem. E agora, qual é o conselho que eles dão? Eles falam assim, ó, o seu pai, ele fala com eles o seguinte, que o seu pai pesou um jugo sobre eles. Só que você vai pesar mais do que o seu pai. Diz a ele que meu dedo mínimo é o mais grosso do que os lombos. Lombo é coxa. É a coxa. É mais grosso do que a coxa do meu pai. Quer dizer o quê? Que o peso ia ser dobrado, ia ser maior, ia pesar mais, ia dobrar. Ou seja, que ele ia ser mais carrasco do que o próprio Salomão foi. Ou seja, o conselho dos amigos não era para continuar a mesma coisa. Não era também para aliviar, era para aumentar. Veja bem, o pessoal, o povo, eles queriam alívio. Na mente de Roboão, talvez ele queria continuar a mesma coisa, só que o conselho dos amigos foi para aumentar. Então, na cabeça de Roboão parece, quando ele não ouve os anciãos, que ele queria continuar. Ele não queria atender, simplesmente não atender. Se ele não atendesse o pedido, ia continuar como estava, aquele mesmo jugo que Salomão deu. Se ele atendesse os anciãos, e o povo, ele ia reduzir. Só que ele escolhe outro conselho, o conselho dos amigos, que era dobrar o jugo. E agora, ele, entre os anciãos e os amigos, ele fica com o conselho dos amigos. E ele dá exatamente essa palavra que os amigos deles disseram para ele, que ele iria ser mais carrasco, mais perverso, ia pesar mais do que o próprio pai dele pesou. E diante disso, nós estamos no primeiro ponto aqui, no primeiro subponto, a carga pesada de Salomão. E diante disso, irmãos, o que acontece? A gente entra agora no segundo subponto, a divisão do reino. Então, o povo de Israel, havia 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Roboão, ele reinava sobre 12 tribos. 12 tribos é como fosse, imagine o Brasil e os seus estados. As tribos é como fossem os estados, por exemplo, o estado do Espírito Santo, o estado de Minas Gerais, o estado do Rio de Janeiro. Então, Israel, ele tinha 12 estados.
dos estados. E os estados, quando ouviu isso do rei, agora imagina o presidente falando isso, os governadores dos estados, vamos dizer assim, os líderes das tribos, não aceitaram. Não aceitaram. E um dentre eles, que era o Jeroboão, que já tinha uma profecia a respeito dele, que ele ia reinar sobre 10 tribos, ele tomou a frente da rebelião. E quando ele toma a frente da rebelião, ele faz a cisão, ou seja, a divisão. E como fica essa divisão? 10 estados, 10 tribos, das 12, tinham 12 tribos. Das 12 tribos, 10 tribos saíram de Israel, se desligaram de Israel. Israel só ficou com 2 tribos. Ou seja, por causa do conselho dos jovens, dos amigos, que foi para pesar, Roboão, ele perdeu 10 tribos. Se ele perdeu 10 tribos, significa o quê? Que mesmo ele não abrindo mão daquilo que ele queria, o prejuízo dele foi muito maior, porque ele, de qualquer forma, ele tinha que ele reduziu o que ele arrecadava. Obrigatoriamente ele ia reduzir. Então veja bem, de 12 tribos, 10 se rebelaram, 10 saíram de Israel. E em Israel, só ficaram 2 tribos. 2 tribos. Agora, veja bem, as tribos de Judá e a tribo de Benjamim ficaram fiel a Roboão. O restante das 10 tribos saíram por causa de um conselho, por causa de um mau conselho. Olha o estrago que um conselho faz. Então é nessa perspectiva aqui que nós temos que olhar, e que a lição ela quer nos dar, para nós olharmos o conselho. A missão, então, nossa, é de ouvir. Parecia bom, olha só a vantagem, não? Você está arrecadando igual o seu pai arrecadava. Que tal você ganhar mais? Essa era a proposta dos jovens. Era de Roboão pesar mais, Roboão ser mais perverso, mais para benefício próprio. O conselho dos anciãos era: que tal você ganhar menos do que o seu pai, você reduzir, deixar o povo mais folgado, deixar o povo mais tranquilo, não pesar tanto. Não parecia algo bom para ninguém. Vai em uma fábrica e diz isso para um patrão. Fala assim, reduz aí a quantidade de trabalho do pessoal. Ninguém vai querer. Então, aos olhos, talvez se fosse até nós, aos nossos próprios olhos, quando nós ouvíssemos os conselhos do ancião, a gente ia dizer que não era de Deus. Mas, naquela circunstância, era o conselho certo. E o conselho dos jovens que pareciam que era o correto, era o conselho errado. Era o conselho errado. Então, aqui entra algo que nós aprendemos no trimestre anterior, que é o dom de discernir os espíritos.
É o dom de a gente identificar. O que é discernir o espírito também? É identificar, é saber diferenciar o certo do errado. Aqui, irmãos, se fosse nós na circunstância, a maioria seguiria a mesma coisa que Roboão seguiu, porque ninguém quer perder, todo mundo quer ganhar. Quem vai falar que quer perder? Ninguém quer perder. Ninguém. Se alguém disser que quer perder, é um mentiroso. Porque ninguém quer perder. Só uma pessoa que não tem consciência vai falar que não quer perder. Mas, aqui, nós aprendemos o seguinte, que às vezes o perder é ganhar. Porque o Roboão, ele não queria perder, mas ele perdeu 10 tribos. Ele só queria ganhar, mas ele perdeu. Se ele perdesse no primeiro momento, ele ganharia todo mundo. Como os próprios conselheiros disseram. Os conselheiros disseram o seguinte... E eles lhes falaram dizendo, no versículo 7, se hoje fores servos deste povo, e os servires, e respondendo-lhes, lhes falares boas palavras, ou seja, aqui, olha só, como que isso, irmãos, é bem complicado, por isso que a gente tem que ter o discernimento, que não é uma coisa fácil, a gente olhando aqui para agora é fácil para nós, né? Mas para quem está ali no cargo, na função, que tem que decidir é uma coisa difícil. Veja bem o que os anciões estão falando. Os anciões estão falando assim, ó, se hoje fores servos, servir o povo, e respondendo-lhes falares boas palavras, ou seja, boas palavras é falar o que o povo quer ouvir. Se você falar o que o povo quer ouvir, você vai ganhar eles. E o contrário era aquilo que os jovens estavam falando. Os jovens estavam falando, ó, não fala aquilo que o povo quer ouvir. Olha só que decisão. O Roboão pensava que talvez ele fazendo isso, ele ia perder o quê? A autoridade dele. Que ele ia ter menos autoridade do que o próprio pai teve. Mas pelo contrário, foi o efeito contrário. Então, diante dessa circunstância, é necessário o dom de discernimento. Foi o que Roboão não teve. O pai dele, Salomão, antes de assumir, ele pediu sabedoria a Deus para decidir. Talvez, se fosse Salomão aqui, no início, porque nós vemos que tudo isso também foi culpa de Salomão, essa circunstância que Roboão está agora, a culpa é de Salomão, foi por causa de Salomão que acontece isso. Mas se fosse no início de Salomão, não no final, mas no início do reinado de Salomão, talvez Salomão sairia muito melhor do que Roboão. O que faltou para Roboão aqui foi a sabedoria em saber em quem vai ouvir. Quem que nós vamos ouvir? Essa é a pergunta. Essa era a pergunta que Roboão ele tinha que decidir. Quem que eu vou ouvir? Eu vou ouvir os velhos, os anciãos, ou eu vou ouvir os novos? Eu vou ouvir os presbíteros, ou eu vou ouvir os meus amigos? E aí ele decide. E quando ele decide mal. Ele decide para pior. Finalizando aqui para me passar a palavra para os irmãos desse primeiro ponto. Então aqui, ó, a missão de um rei, no caso de Roboão,
era liderar, era fazer com que o povo prosperasse e não oprimir. Ele tinha que fazer com que o povo prosperasse e não tirasse do povo, mas fazer com que o povo prosperasse. Só que a decisão dele não foi essa. Ele decidiu oprimir o povo, ou seja, tirar tudo aquilo que o povo tinha. E nessa coisa de tirar, ele acabou sem nada, apenas com 2 tribos. E é isso que a lição quer nos mostrar. Por exemplo, Roboão, um ponto positivo que a gente vê nele é que no momento de uma decisão, ele, primeiramente, isso é positivo. Ele não fez pela cabeça dele sem consultar ninguém. Ele consultou. Ele teve essa sabedoria de pedir conselho. Ele podia fazer por conta dele mesmo, sem falar com ninguém, e acabou. Podia dar resposta ali na hora, mas ele pediu 3 dias para dar a resposta. Então isso foi bom da parte dele. Então, um ponto positivo que nós devemos de pegar para nós é, no momento de uma decisão difícil, nós pedimos conselho. E ele, primeiramente, pediu conselho a pessoas realmente que tinham conselhos para dar, que eram os anciãos. Que foi o segundo ponto positivo dele. Ele falhou na terceira etapa, que foi pedir o conselho aos amigos, né? E quando a gente observa isso daqui, essa parte, né? A gente vê que o Roboão, ele buscou os conselhos, porém faltou nele a sabedoria, né? Para ele decidir realmente aquilo que era o correto. Pastor Emanuel agora também, comentando esse primeiro ponto, né, da lição. E aqui nós podemos tirar a seguinte lição, que perder também é ganhar. Isso. Perder também é ganhar. Quando a Bíblia fala, né, quem na verdade porque qualquer que quiser, é só a intenção. Às vezes você só quer. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Às vezes nem ganha nada, nem vai ganhar nada aqui. Como também Roboão não ganhou. Roboão, ele queria ganhar, mas ele ganhou? Não ganhou. Então quem quiser, isso significa que nem ganhar, ganha. Como Roboão também não ganhou nada. Ele só queria ganhar, mas ele acabou não ganhando. Então nós aprendemos aqui que perder também é ganhar. O acordo, por exemplo, é a medida correta, a medida certa. A gente está aprendendo aqui a medida correta. Aqui entra também o conceito de justiça. O que é justiça? É dar a cada um aquilo que ela merece. O povo, no caso, não merecia de maneira nenhuma aquilo que Roboão queria dar. Ele queria dar o quê? Mais peso. Então não era justo, não era o correto. A medida que nós devemos de ter é a justiça, é dar a cada um aquilo que é devido. Ou seja, justiça é isso, é você dar a cada um aquilo que é devido, aquilo que é de direito, aquilo que é justo, aquilo que é o correto, aquilo que é o verdadeiro. E é o que Roboão ele não queria fazer. Exatamente, e essas coisas elas estão permeando, né, várias. Isso daqui cabe em qualquer área da nossa vida, né? Qualquer área. Essa lição ela cabe.
Agora, o segundo ponto, irmãos, nós já destrinchamos ele também. O segundo ponto fala os erros de Roboão, que nós já até falamos aqui dos erros de Roboão. E a repetição de erros de Salomão, nós já falamos que o Roboão chegou nessa situação por causa dos erros do próprio pai. Segundo, os maus conselhos dos amigos de Roboão, nós também já comentamos, né, sobre o mau conselho dos amigos. O pastor Emanuel já destacou aqui que jovem, por exemplo, os amigos de Roboão eram homens de 40, 50 anos. Hoje a gente não consideraria como jovem, mas era no sentido de não ter cabeça. Exatamente a seriedade, né? Da coisa séria. Por exemplo, Salomão, quando ele era jovem, ele era um ancião. Quando ele virou um ancião, ele ficou jovem. Ou seja, Salomão, quando ele era novo, ele era sábio. Quando ele era novo. Quando ele era jovem, ele era sábio. Mas quando ele ficou velho, ele virou um insensato, virou um louco. Ou seja, não tinha mais a sabedoria que ele tinha no início. Então, essa questão de maturidade, uma pessoa que ela é madura nova, quando ela ficar velho, não significa que ela vai ficar madura da mesma maneira. E uma pessoa que quando é novo não é madura e quando ficar velha, ela pode se tornar madura. Então não existe equilíbrio nisso. Uma pessoa que ela hoje, ela é nova, ela pode ser muito madura, como Salomão, quando ele era novo, ele era o quê? Muito maduro. Mas quando ele ficou velho, o que aconteceu? Ele continuou a mesma coisa? Não. E pode ser o contrário também. A pessoa, quando é novo, pode ser insensato, sem maturidade, mas quando ficar velho, ficar maduro. Então não existe isso da pessoa, quando é nova, ela ser madura e vai ser para sempre. Não. Cada dia nós devemos de tomar as nossas decisões, porque isso não quer dizer nada. Uma pessoa sábia pode tomar decisões que não são sábias, como aconteceu com Salomão, como aconteceu com Roboão, enfim. Então isso não é garantia de nada. Irmãos, estão entendendo? Nada é garantia. A gente não tem garantia de nada. A gente tem que viver e sempre estar vigilante, todo dia, para não cometer nenhum erro. E agora o terceiro subponto, o cuidado com os conselhos. O cuidado com os conselhos, isso aqui é muito importante. Muito importante. Porque um conselho ruim, como nós já falamos, uma pessoa sábia, ela também pode dar um conselho ruim. Por exemplo, quando Jesus estava com Pedro, Pedro falou com ele assim, Jesus falou, eu vou morrer. Jesus estava falando da crucificação dele. Aí o que Pedro falou? Tenha pena de ti. Tenha pena de ti, que isso não vai acontecer com o Senhor não vai morrer. Quando Pedro falou isso, Jesus repreendeu Pedro. Ou seja, na mesma hora em que Pedro estava falando que Jesus era o Filho de Deus, ele estava falando para Jesus ter pena dele mesmo. Jesus, tenha pena de ti, o Senhor não vai morrer, a gente não vai deixar o Senhor morrer. Aí ele falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Ou seja, era um conselho ruim, vindo de uma pessoa que naquele mesmo momento estava falando que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. O conselho, a gente tem que distinguir ele e, na verdade, nós não temos capacidade, humanamente falando, nós não temos capacidade de distinguir um conselho bom de um conselho ruim. Nós devemos de pedir a Deus
discernimento, a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Porque nós, de nós mesmos, nós não temos condições. Por isso que nós devemos de pedir essa capacidade a Deus, essa sabedoria de distinguir o que é bom e do que é ruim. Porque uma coisa que para nós parece ruim pode ser boa. E uma coisa para nós parece boa pode ser ruim. Então, não tem essa coisa. Então, concluindo esse segundo ponto da nossa lição, o cuidado com os conselhos. O conselho, ele é colocado na Bíblia como algo necessário, como está registrado em Provérbios, no capítulo 11. Salomão que escreveu isso também, né? Provérbios de Salomão. Provérbios, capítulo 11, versículo 14, diz assim: não havendo sábia direção, o povo cai. Foi como aconteceu com Roboão. Não houve uma sábia direção de Roboão e o povo caiu. Mas na multidão é muitos conselhos, que no caso foi os anciãos, né, que estavam dando os conselhos. Mas na multidão de conselheiros, a segurança. Então a segurança estava onde? Na multidão de conselheiros. Só que ele não quis ouvir. Em Provérbios, no capítulo 12, versículo 15, fala bem assim: o caminho do tolo, o tolo é aquele que acha que não precisa de conselho. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, ou seja, o tolo, ele é certo, ele pensa que ele mesmo é certo, aos olhos dele ele está certo, tudo que ele faz está certo, esse é o tolo. Ou seja, ele não precisa de conselho, porque tudo que ele faz é o correto. Aos seus olhos é reto. Então, o caminho do tolo aos seus olhos, aos olhos do próprio tolo, é reto. Mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Então, a sabedoria, às vezes, ela não está em nós. Ela não está em nós. Esse que é o interessante. Às vezes, por exemplo, tem gente que fala assim: fulano não é sábio, mas realmente talvez não é. Talvez a sabedoria, ela vem de fora e eu acato a sabedoria. Então, para mim ser sábio, eu não preciso ser sábio. Eu preciso ouvir o conselho do sábio, e não eu ser. E quando eu ouço o sábio, eu me torno sábio. É isso que a Bíblia está falando. O que dá ouvidos ao conselho, porque o conselho a gente vai procurar com quem tem, igual nós já estamos aprendendo aqui. Então, quando nós ouvimos, nós nos tornamos sábios. Igual o pastor Emanuel falou, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós nos tornamos sábios. Não que nós sejamos sábios, mas a Bíblia é sábia. Quando nós ouvimos a Bíblia, o que nós nos tornamos automaticamente? Sábios. Então a sabedoria, ela não está em nós. A sabedoria está onde? Em quem nós ouvimos. E quem que nós ouvimos? A palavra de Deus. Então quando nós ouvimos a palavra de Deus, o que nós nos tornamos? O que, irmãos? Sábios. A Bíblia não fala, a fé vem. Isso. Então, quando ser sábio, tem muita gente que confunde isso, pensa que ser sábio é a pessoa nascer sábia. Não. A pessoa sábia é aquela pessoa que sabe ouvir. Isso é sabedoria. Então, a sabedoria, ela não está dentro da pessoa. A sabedoria, ela entra para dentro da pessoa se ela deixar. Se ela não deixar, não entra. Como aconteceu com o Roboão. Se Roboão deixasse a sabedoria dos anciãos, que eram sábios, entrar dentro dele, o que ele ia se tornar? Sábio. Mas ele não deixou. Em Provérbios, no capítulo 13, versículo 10, fala assim:
Fala assim, ó. Da soberba só provém a contenda. O que é a soberba? A pessoa não querer conselho. Ela acha que ela sabe tudo já, que ela não precisa de entrar nada dentro dela, não precisa de ouvir. Então, ó, da soberba só provém contenda. Mas com os que se aconselham, se acha a sabedoria. A sabedoria está com quem? Com quem pede o conselho. Ó. Com os que se aconselham, se acham a sabedoria. Em Provérbios também, no capítulo 13, versículo 14, a Bíblia diz: a doutrina do sábio, doutrina é ensino, né? O ensino do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Era isso que Roboão precisava. Só que ele não se desviou dos laços da morte. Ele preferiu os laços da morte. Deu para entender? E o versículo 20 do mesmo capítulo 13 fala assim, ó: anda com os sábios e serás sábio. Anda com os sábios e serás sábios. Porque quando nós andamos com os sábios, nós vamos ouvir a sabedoria do sábio. E a sabedoria do sábio vai entrar dentro da gente, a gente vai acolher ela e a gente vai andar de acordo com o conselho do sábio. Então, ó, para se tornar sábio, a gente tem que andar com os sábios. Para se tornar limpo, a gente tem que andar com os limpos. Para se tornar salvo, a gente tem que andar com os salvos. Ou seja, isso daqui é algo simples de se entender. Anda com os sábios. Para a gente ser sábio, o que a gente precisa? Andar com os sábios. Anda com os sábios, serás sábios. Mas o companheiro dos tolos será afligido. Roboão era companheiro dos tolos e ele foi afligido. Então, ó, a gente falou, o texto falou com quem que nós devemos andar. Com quem? Já foi falado aqui. Agora, com quem que nós não devemos andar? Salmos 1:1 fala: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pronto, está aqui. Então, para nós termos o verdadeiro conselho, nós temos que andar com pessoas, como já foi falado aqui, melhores do que nós, mais sábias do que nós, mais maduras do que nós. Aí nós vamos conseguir, sim, ter uma vida equilibrada. Mas se nós, como já foi falado aqui, como o pastor falou, andarmos com pessoas desequilibradas, pessoas ímpias, pessoas que não temem a Deus, o que vai acontecer automaticamente? Nós vamos ouvir essas pessoas e vamos declinar também. Então aqui está bem claro, amém, irmãos? E o último ponto da lição, o reinado e a idolatria de Jeroboão. Por que Jeroboão ele dividiu? Jeroboão ele dividiu porque a carga estava o quê? Muito pesada. Essa foi a justificativa. Só que quando ele conquistou as 10 tribos, ele não aliviou também. O povo não teve alívio. E pior ainda, o que Roboão fez? Como Jerusalém ficava no reinado de Roboão, ele ficou com medo de as pessoas irem para Jerusalém e depois querer voltar, unir novamente, unificar. Aí ele constrói 2 templos, um em Dan e outro em Betel, constrói 2 templos e insere nesses templos o culto a outros deuses, para que o povo não precisasse de ir para Jerusalém, porque ele tinha medo da unificação. E aí ele institui o quê?
a idolatria. A idolatria. Para não precisar que o povo fosse para lá, a intenção dele é para que o povo não se unisse de novo. Exatamente. Para que o reino não voltasse de novo. E aí, para continuar com a divisão, ele institui mais 2 templos, um em Dan e outro em Betel, a divisão. É por isso, irmão, que eu... Foi instituído a idolatria. Então, a idolatria foi instituída. Então, de um lado, veja bem, estava Roboão. O que o povo reclamava? Da alta carga pesada. Jeroboão divide para melhorar a situação. Nas palavras dele, né? Para melhorar a situação. Só que, na verdade, ele piora mais ainda. A divisão, em vez de melhorar, o que ela criou? Piorou, porque ela trouxe a idolatria para a nação das 10 tribos que Jeroboão conquistou. Então, veja bem, nem para um lado foi bom e nem para o outro foi bom. Prejudicou os dois lados. E o outro lado foi, nesse caso, Jerusalém foi prejudicado. Exatamente. Então, não houve, de forma nenhuma, nada de bom com a divisão. Nada de bom acontecendo hoje em dia. Então, cada vez mais que há divisão, mais afastado de Deus nós vamos ficando. A gente vai ficando mais afastado. Aí muitos talvez perguntam por que nós estamos nesse estágio? Porque cada divisão que acontece, mais afastado de Deus nós ficamos, porque vai incluindo novos erros, vai aceitando novos erros, igual aqui, a idolatria entrou, então vai abrindo-se muitas portas, abrindo, e as pessoas vão ficando perdidas, a idolatria vai entrando e vai se afastando de Deus, porque aonde a idolatria, Deus não está. Se há idolatria, Deus não está ali. Então o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis da história de Israel. Como aconteceu com Jeroboão, aconteceu também com outros reis. Então nós devemos de tirar toda a idolatria das nossas vidas, todo tipo de idolatria. E a idolatria hoje é a presença de várias formas. Então, como foi falado, a idolatria pode ser qualquer coisa. Tem muita gente que pensa que idolatria é só a imagem de escultura do santo lá que as pessoas adoram. Não. Nós podemos, é tudo aquilo que nós adoramos, como o pastor Emanuel falou. Nós podemos estar idolatrados em nós mesmos, como o pastor Emanuel falou. Ou seja, a auto-idolatria, quando nós somos soberbos, é uma idolatria soberba, porque a gente acha que a gente é mais do que todo mundo. E agora bem, nós estamos no meio de... Exatamente. Então, a idolatria, como muitos pensam, a pessoa pode se idolatrar em qualquer coisa. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus é idolatria. A Bíblia diz, buscai primeiro. Então, tudo aquilo que vem em primeiro lugar, que não é Deus, que a gente coloca em primeiro lugar, que não seja Deus, é o quê? Idolatria. Então, a idolatria pode ser eu, a idolatria pode ser uma roupa minha, a idolatria pode ser meu emprego, a idolatria pode ser minha casa, a idolatria pode ser o carro, a idolatria pode ser o filho, a idolatria pode ser o casamento, a idolatria pode ser qualquer coisa que vem em primeiro lugar. Aquilo que a gente coloca como prioridade na nossa vida é idolatria. Se a gente falar bem assim, tudo eu faço para Deus, menos isso. Então, se Deus me pedir isso, eu não dou. Isso se torna o quê? Idolatria. Porque nós abrimos mão de tudo menos daquilo. Então, tudo aquilo que nós não abrimos mão é idolatria.
Por exemplo, tem uma senhora que eu vi ela falando bem, um testemunho entre aspas, ó. Um testemunho entre aspas, que não é um testemunho, mas eu ouvi isso. Ela falou bem assim, eu ouvi ela falando. Ainda bem que Deus abriu uma tal igreja, porque as outras igrejas eu não poderia usar brinco, mas agora nessa igreja eu posso usar brinco. O brinco para ela é o quê? É um Deus, porque ela não abria mão, antes de Deus tinha que vir o brinco, isso que ela estava falando. Deu para entender? Então qualquer coisa, pode ser um brinco, se você não abre mão de um brinco por causa de Deus, o que é aquilo? O brinco é idolatria. A maquiagem, se a pessoa não abre mão de uma maquiagem e fala assim, sem a maquiagem eu não sou de Deus, eu não vou para a igreja. Isso é o quê? É idolatria. Tudo aquilo que nós não abrimos mão é idolatria. Amém? Vamos dar ouvidos, né, irmãos, à palavra de Deus. Jeroboão, ele praticou a idolatria. Roboão também, de uma certa forma, também praticou. E teve o que? Consequências danosas. Para nós não termos consequências danosas nas nossas vidas, nós temos que seguir na simplicidade do Evangelho. Os nossos desejos egoístas, a gente tem que deixar de lado. Roboão não quis, aí ele se deu mal. Nós devemos de aceitar a vontade de Deus, mesmo parecendo que nós estamos perdendo, como a Bíblia falou, né? Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Parece que está perdendo, parece, mas na verdade não estão perdendo. Então, vamos aceitar a proposta de Deus, vamos ser crentes guiados pelos conselhos de sábios conselhos que a Bíblia ela vem nos dar, e vamos decidir ouvir a verdade, não aquilo que nós queremos ouvir. E aquilo que nós queremos ouvir a gente já sabe, mas vamos procurar ouvir sempre aquilo que Deus tem para falar para nós, amém? E assim, com certeza, a gente